irmão faltou muito, eu completei. Depois o pastor viajou. Ah, queria compartilhar com os irmãos muito rapidamente o livro de Timóteo. Segundo livro de Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6. Por esta razão, qual a razão? Esta razão qual? Deve estar lá em cima, não é? Deve estar antes. Quando eu venho falar com alguém, digo, por causa disto, isto qual? Por esta razão, deve estar lá em cima a razão, não é? Paulo começa a dizer aqui no versículo 3, dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou aonde? Estamos juntos? Em sua? Então, Paulo se lembra da fé que estava em Timóteo, mas que primeiramente esteve em... Estamos no versículo 5. Da sua avó Loide e a sua mãe, estou certo que também em ti. Então, por esta razão, o versículo que nós... eu sempre tenho falado que
Estamos a ver aqui a Bíblia nos mostrar 3 gerações de fé. Primeira geração. Comece de baixo para cima. Primeira geração. Avô Eunice. Segunda geração. Avô Eloide. Ok. Vocês têm a Bíblia aí perto. Avô. Mãe. Terceira geração. Timóteo. Muitas vezes eu tenho falado que algumas coisas que Deus faz em você, em sua geração, se calhar não é por causa de você. É para outras gerações vindouras. Quantas vezes nós não percebemos isso e estragamos, destruímos toda a nossa vida de fé, de andar com Deus, porque nós só olhamos em nós. Mas nós não contemplamos o que Deus está a contemplar. E Deus vai chamar Timóteo, alguém que desde 3 gerações atrás havia fé na casa dele, havia fé na linhagem dele. E na dispensação dos tempos, Deus viu, se calhar a fé que havia na avó, na mãe, não podia ser nos moldes que Timóteo tinha que ter, por causa dos tempos, das dispensações, não é? De repente, aqui era o início da era cristã, por ali fora. Mas Paulo olha para a fé em Deus. Há uma coisa interessante aqui, no versículo que nós lemos. Versículo 3. Peço alguém para ler, tem micro aí? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti. Não, só quero essa parte, a primeira parte. A primeira parte, só a primeira parte. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Paulo também está a dizer que desde os meus antepassados eu sirvo a Deus com uma consciência pura. Mas é o mesmo Paulo que, se calhar há poucos anos atrás, perseguia a igreja de Deus. Mas ele está a dizer: eu sirvo a Deus desde os meus antepassados com uma consciência pura. Primeira pergunta: que Deus é esse que ele servia com consciência pura? Perseguindo a igreja? Ele diz: desde os meus Noutra parte, quando Paulo está se a defender, ele está a dizer: eu fui zeloso ao judaísmo. Ele foi zeloso àquela doutrina judaica que depois Jesus veio dizer que
já não é por lei, agora é por graça. Ele diz: serviu o judaísmo com todo zelo e dedicação. Mesmo perseguindo a igreja, ele diz: servi aos meus antepassados, desde os tempos dos meus antepassados, servi a Deus de consciência pura. Então, tudo que nós temos que fazer com consciência pura, sem nenhum conhecimento outro, é isso que Paulo está a dizer. Ele não tinha conhecimento de outro Deus, mas o Deus que lhe apresentaram desde os antepassados seus, esse Deus, ele serviu com consciência pura até hoje. Quando houve a transição, não é? Posso falar assim, o surgimento da igreja, nesse caso a transição na era da igreja, quando Paulo é apanhado em pleno caminho, indo destruir as igrejas, destruir crentes. Quando houve essa transição, Paulo está a dizer que ele servia a Deus e não faz separação aqui. Na consciência dele, antiga e nova consciência, ele diz que sirvo a Deus com consciência pura. O Deus que ele servia, quando há uma transição para a nova aliança, ele é apanhado pelo caminho, destruindo a igreja do Senhor Jesus. Ele diz que mesmo assim eu o fazia com consciência pura. E a Bíblia vem dizer: quem pecar com lei será julgado com base na lei. Quem pecar sem lei também será julgado com base sem lei. Não podemos levar a lei, digamos, posso chamar da igreja ou do Novo Testamento. Novo Testamento há leis, sabiam, não é? Há leis lá. Primeira lei do amor, lei da fé, está lá. Lei da justiça, está lá. Não podemos julgar Paulo, a consciência dele nos moldes antes do cristianismo, usando o cristianismo. Não sei se me fiz compreender. Ele diz que serviu lá o judaísmo com consciência pura, desde os seus antepassados, serviu a Deus com consciência pura. E nós chegamos hoje no Novo Testamento, queremos o quê? Perseguidor da igreja, matou a igreja, matou crente. Com que lei estamos a julgar a ele? Ele estava com consciência pura. Servi a Deus desde os meus antepassados, da geração passada, com consciência pura, desde os meus antepassados. Se calhar aqui podemos tirar uma relação também, que essa fé que estava em avô, em mãe, em filho, quando Paulo diz que também eu servi a Deus desde os meus antepassados, está a dizer que as gerações dele anteriores, que ele chama de antepassados, podia ser que também serviam ao mesmo Deus que ele servia. Serviam ao judaísmo. Então ele diz assim:
essa minha linhagem hoje, essa minha geração em que estou hoje, servimos a Deus, Deus dos nossos antepassados. Tanto, o que quero trazer aqui, tanto aquilo que chamamos de fé, sem fins, a Bíblia diz o que? Fé sem, lá em Timóteo, fé pura, fé sem fingimento. Tanto isto, como todo toda a crença que Paulo exercia, se calhar não é boa fé ou pura, porque perseguia a igreja, podemos pensar assim, tanto uma como a outra, ela passou de geração em geração. Passou da geração dos antepassados de Paulo até Paulo. Ele diz, desde os meus antepassados servia a Deus com uma consciência pura. Então, veio dos seus antepassados até ele. Hoje nós podemos chamar de má porque perseguia a igreja. Foi contra a igreja, foi contra, se calhar. Tanto essa que nós chamamos de boa, a fé que Timóteo tinha, também passou de geração em geração. Então, sempre há algo que é passado de geração em geração. Seja bom, seja mau. Então, Paulo, quando fala com Timóteo, compara o passado dele, de geração em geração, com o passado de Timóteo, de geração em geração. Então, precisamos olhar para os nossos filhos, nossos bebês, pensando que Deus tem um plano de continuidade com eles. E como é que nós trabalhamos juntamente com Deus para deixar essa fé sem fingimento de geração em geração? E Paulo diz assim, por causa disto, dessa fé que houve na sua avó, na sua mãe, e hoje em você, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, por esta causa, por esta razão, admoesto-te que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavives o dom que há em você. Havia um dom nele. Porque essa fé vem de geração em geração. Paulo diz assim, eu não quero que morra o que está em você. Isso tem que ser mantido. Reavives o dom que há em si. Por esta razão, reavives o dom que há em você. Porque ele precisa passar para outras gerações. Então, é muita responsabilidade ser crente quando nós pensamos que temos que impactar não só as gerações, mas também a linhagem, a sua tribo, a sua casa, em outras palavras. É uma responsabilidade que, a partir de hoje, eu preciso de fazer algo que é correto. Fazer as decisões sérias, certas, as decisões corretas em Deus, com essa responsabilidade. Porque também sabemos que Deus eliminou pessoas que não foram fiéis ao chamado
que não foram fiéis à fé, como Timóteo é, os eliminou e disse que até não há de haver mais sua linhagem. Eu não quero mais o tipo de pessoa como você. Se lembram disso, não é? Geração de Saul. Deus disse, Deus te rejeitou de geração em geração. Ninguém mais da sua tribo vai subir ao trono. Hoje ainda estive a ler, a escutar. A Bíblia diz que o filho de Davi, Absalão, ele revoltou-se contra o pai, lutou contra o pai. E a Bíblia diz que porque ele não teve filho, ele constituiu, aliás, ele erigeu uma coluna, um altar, e deu o nome dele, Absalão. E a Bíblia diz que até hoje existe esse altar, até o tempo que se escreveu, não é? E mais à frente a Bíblia diz que Davi disse, não mate Absalão. Soldados que iam à guerra, não matem ele, cuidem dele. É meu filho, errou, mas não matem ele, cuidem dele. E o comandante, um dos comandantes de Davi, recebeu uma notícia que Absalão passou de cavalo, mas por causa de um tronco ou de uma árvore ele ficou pendurado. O cavalo passou. Disse, por que você não matou Absalão? Disse, eu não posso matar o filho do rei. O rei nos pediu para não matar. Esse comandante voltou e foi lá, meteu seta no Absalão, matou e não teve filhos. Ele falhou contra Deus. Se rebelou contra o rei, primeiro, segundo contra seu pai e terceiro contra a fé. Não deixou geração. E aqui Deus preserva uma geração de fé, esta assim como de Paulo, porque Paulo diz com consciência pura, e preserva essa geração e diz Timóteo, reavives o dom que há em você. Reavives o dom que há em você. 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso que você recebeu. Guarda essa fé. Guarda o dom, preserva o dom. Reative o dom que há em si. Por esta razão, você está hoje na terceira geração da sua linhagem. Preserva o que você tem, para que isto continue para frente. Muitas vezes nós nos admiramos com algumas pessoas de certas religiões que trabalham com zelo e dedicação, com consciência pura, porque é este conhecimento que eles têm. Com base naquele conhecimento que eles têm, que Paulo tinha, ele diz, eu trabalhei, fui zeloso, trabalhei com consciência pura, servi a Deus. É esse conhecimento que eu tinha. E a igreja hoje tem um conhecimento de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não servimos a Deus com consciência pura, não servimos a Deus com zelo, com dedicação. Por isso que às vezes nos admiramos quando
vemos certas seitas, não é? Digamos, aquilo que nós chamamos seita. Com base no contexto de Paulo aqui, ele já não cria, né? Em Novo Testamento, ele não cria que o judaísmo fosse uma seita. Está a dizer, servia a Deus no judaísmo, com consciência pura, com toda a dedicação. Então, aquilo que os outros chamam de seita, uns servem lá com dedicação, com zelo. É o único conjunto de conhecimentos que eles têm. Então, todo o conhecimento que Deus te der, sirva a Ele com zelo e dedicação. Na igreja, a fé que tu tiveres, a fé que recebeste, que foi transpassada para si, talvez muitos de nós é a primeira geração. Talvez houve um interface, não é? Saltou-se uma geração, outras não serviram a Deus, vem hoje, você serve a Deus. Eu estava a ouvir a história de alguém que dizia que o avô também foi um grande líder religioso. Hoje ele é pastor. O avô foi um grande líder religioso, mas não é de uma seita. Igual os avós de Paulo, os antepassados dele, serviam ao judaísmo. E chegou na geração de Paulo, Paulo pega ele para servir. Então, muitas vezes, nós, se formos a estudar a nossa genealogia, vamos encontrar lá atrás, alguém foi religioso. Não importa que religião, como Paulo está a dizer aqui. Não importa. Foi dedicado com zelo. E chega nessa geração, Deus encontra Paulo. Chega nessa geração, Deus encontra você. E diz, eu servi, os meus antepassados, servimos a Deus. Com toda dedicação, todo zelo, com consciência limpa. Matando a igreja, destruindo a igreja, diz, a minha consciência estava limpa. Não iria para o céu pela simples... porque só através o caminho é único. Exato. Agora, como é que ele seria julgado? Com a lei que ele não tinha? Não, seria julgado com a lei que ele tinha. Ali, há certas pregações que nós não ensinamos, não gostamos de ensinar, nem podemos ensinar. Sobre o tempo de inocência, como Deus vai julgar. Então, para o caso dele, ele teria ouvido, mas não cria, ainda perseguia. Imagine para alguém só não perseguiu, mas serviu com zelo na lei antiga. Isso é que está julgado com lei, julgado sem lei. Na justiça de Deus. Na justiça de Deus. Julgado com lei, julgado sem lei. Então, eu quero orar um pouco. Que horas são? Perguntas?
perguntas, dúvidas. Eu estou a falar sobre passar o legado para gerações. Estou a dizer que algumas coisas que nós até pensamos que não estamos a passar, mas estamos a passar. Estamos a passar. E aqui, neste caso, a Bíblia está a falar da fé. A fé que estava em sua avó, em sua mãe, hoje está em você. E se formos a ver lá no livro de Atos, também a Bíblia diz que Paulo, creio que é Atos, ou Coríntios, não me lembro bem, diz que Timóteo aprendeu a sã doutrina na sua casa, com a sua mãe. Aprendeu lá. Por que a Bíblia só está a mencionar mulheres? Sua avó Loide, sua mãe Eunice. Por que não estamos a ver a figura do pai aqui? Mesmo que admitamos que o pai de Timóteo tinha morrido, mas podia ter um contributo na fé do filho. É outra discussão, outro TPC. Vamos deixar, porque agora vamos orar. Então, essa responsabilidade que temos de ter, que nós estamos a passar algo. Estamos a passar algo para outras gerações. E as gerações precisam encaixar isso, não é? A fé, Paulo diz que também creio que está em você. Ele olhava para Timóteo e dizia: não, essa fé é a mesma que esteve com sua avó e sua mãe. Eu não conheço se na minha família já havia líderes de uma igreja, se havia pastores, mas sei que o meu bisavô, creio eu, era um líder, era um chefe, aquilo que chamavam de regos, não sei o que. Da parte de pai, sei também que meu avô era uma pessoa muito influente. Da parte de mãe, então essas coisas vão nos seguir. Chega na geração de Paulo, Deus vai usar aquilo para ele. Aleluia. Podia ter ser usado para o mundo, mas vai chegar um tempo que Deus vai usar aquilo para ele, para a sua igreja. Podemos orar então, se não houver dúvidas, perguntas. Então, essa é a responsabilidade que nós temos para com as gerações. Eu quero que você comece a orar para você, sua família, seus filhos, e que a fé que há em você possa continuar. Eu sei que nessa geração, muitos de nós somos os primeiros cristãos que existem. Então, essa é a sua responsabilidade, passar isso para a sua geração. Seja você mulher, seja você homem, nesta família, nesta casa. Toda decisão que você tomar, ela vai ser parte daquilo que vai acontecer amanhã, ou que pode acontecer amanhã com a sua geração. Há muitas decisões que nós tomamos sem pensar
no amanhã, sem pensar nos outros que vêm. O homem é muito egoísta ao ponto de só olhar para ele e olhar para o hoje. Que o Senhor Jesus te ajude a olhar para o amanhã, a olhar para a sua geração, a olhar para o legado que você vai deixar, o bastão que você vai deixar, vai entregar. Aleluia. Pessoas que falham com Deus, Deus obra misericórdia para com elas, continuam falhando, e Deus diz que não farei mais isto. Aleluia. Lucas 22, quero orar aqui também consigo. Lucas 22. Simão, 22:31. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Roga pela sua fé, roga pela fé da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, para que essa fé não desfaleça. A intenção de Satanás é destruir a sua fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos que a nossa fé não vai desfalecer. Intercedemos, Senhor, para os dessa igreja, da nossa casa, Senhor, da nossa linhagem. Senhor, guarda-os a fé, Pai. Rogamos agora, como o Senhor rogou por Pedro e pelos discípulos, para que a fé não desfaleça. E tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Rogamos, Senhor, que a fé em nós não desfaleça. Oramos pela nossa fé, Senhor. Tomamos essa responsabilidade, Senhor, de colocar a nossa fé diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Essa fé, Senhor, possa passar, Pai, de testemunho para testemunho, Pai. De geração em geração.
Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 2, versículo a partir do 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não passaremos da morte, Senhor. Queremos ver Cristo manifestado, Senhor. Assim como Simão esperou, o Senhor guardou Simão pela revelação que ele não passaria da morte sem ver. Pai, para a morte sem ver. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E a tua palavra diz que os justos verão os seus filhos, os filhos dos seus filhos e seus filhos, de 3 a 4 gerações. Pai, nós veremos, Senhor, as gerações de fé, Senhor. Levanta nessa igreja, Senhor, gerações de fé, filhos de fé, Senhor. Assim como o Senhor permitiu Simão aguardar e ver um menino. E ele disse: hoje eu vi a consolação de Israel. Pai, queremos que a tua palavra, o teu Espírito, Senhor, seja passado, Pai, de geração em geração. Diz também a Bíblia no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel. 37, que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Falava a respeito do menino. Aleluia. 85 anos orando, intercedendo com orações e jejuns. Não saía do templo, esperando ver a chegada do menino. Querendo ver a outra geração, as promessas que havia dos profetas, que Deus havia revelado a ela. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te faça ver a tua geração, dos filhos, dos filhos, dos filhos, que não estejam perdidos na fé, que estejam na fé, Senhor. Como Ana orou e aguardou, nós aguardamos, Senhor, a geração de pessoas com fé, em nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra, de pessoas como Simão, justo, fiel. Aguardamos, Senhor, isso que passamos de geração em geração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
cuide de ti, sabendo sempre que a Bíblia diz que a fé que estava na avó e na mãe, fé é algo interior que nós podemos manifestar para que os outros vejam e creiam. Amém? Essa mesma fé foi passando de geração em geração. Significa que a fé sendo, como é que eu posso dizer? Algo entre você e Deus, em primeiro lugar. Depois entre você e o meio onde você existe, coexiste, você pode manifestá-la. Precisa ser cuidada. Aleluia. Guardada de geração em geração. Muito obrigado. Quero agradecer a cada um que veio para este culto. Deus vos guarde e vos abençoe. Estamos juntos. Aleluia.